Olá, queridos! Nós começamos mais um episódio do nosso Fala Missionário. Vocês estão acostumados a ver missionários passando por aqui, compartilhando um pouco das experiências, mas hoje a gente está com uma edição bem especial. Nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos histórico-cultural e, na verdade, histórico e bíblico, a respeito de Israel, a respeito da igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos, sobre os últimos dias, né, sobre o papel da igreja, e vai ser uma conversa muito boa. E, para isso, nós estamos com convidados mais do que especiais por aqui. Hoje nós estamos com Manuel Dias. Olá. Então, vamos ter um tempo bom. Abre o teu coração. Que bom podermos estar aqui nessa conexão, né, a base do nosso ministério, no Fala Missionário, com você que está aí no campo e participando de uma grande obra desses últimos dias, que é alcançar milhares de pessoas e tocar e ver o nascimento de igrejas onde o evangelho ainda não chegou. Rafael Frota. Amém. Que privilégio para mim poder compartilhar desse tempo aqui com meus queridos irmãos e, de alguma forma, estar tocando o campo missionário, trazendo palavras para exortar, consolar e deixar você cada vez mais afiado para cumprir a vontade de Deus onde quer que você esteja. Tiago Freitas. Muito obrigado por essa oportunidade. Nem Salomão teve uma oportunidade dessa em toda a sua glória. Uma grande bênção poder conversar sobre esse assunto, sobre esse tema tão relevante, bíblico e também atual. Obrigado mesmo pela oportunidade. Então, nossa live hoje vai ser escatológica. Uau, vai ser bom. Vai ser boa demais. Eu estou com muita expectativa. Escatologia é um tema que eu particularmente gosto bastante. Uhum. A gente escuta muitas pessoas falarem, né? Não quero ler porque tenho medo de Apocalipse. Mas como é grandioso a gente saber, né, dos últimos dias e Sim. a glória que nos espera. Então, a gente vai falar hoje sobre os últimos dias em missões, né? O que é que a gente, né, precisa entender, o que é que nós precisamos compreender a respeito desse tempo, o que é importante para a igreja, por que a gente precisa fazer. Acho que é um entendimento que a gente precisa ter, né? Por que entender os últimos dias, por que entender esses acontecimentos, né, e como a gente vai se mover nisso. E aí eu já quero começar, né, com a primeira pergunta, e eu vou começar perguntando para o Tiago. Tiago já vai ser o escolhido do início. Vamos lá. E, Tiago, eu queria perguntar sobre Israel, né? Nós somos o povo de Israel, de Deus, né? Por muito tempo a gente ouvia a igreja falando, né? A gente ouvia nas ministrações a respeito de, né, a igreja é Israel de Deus, né? Nós somos Israel de Deus. Quem é Israel na Bíblia? Né? Como é o tratamento de Deus para com Israel? Bom, Gálatas, capítulo 6, verso 15, Paulo diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. E no versículo seguinte ele diz que a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E esse é um texto usado para essa ideia de que somos o Israel de Deus. Só que o texto não diz que somos o Israel de Deus. O texto diz que se andarmos de conformidade com esta regra, que é ser uma nova criatura, experimentaremos de paz e misericórdia, e essa paz e essa misericórdia estará também sobre o Israel de Deus se eles andarem de conformidade com esta regra. Vamos voltar um pouco na história. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Então Israel não recebe o seu rei, não recebe o seu Messias. Como resultado e consequência, eles experimentam, como Romanos 11 diz, eles são arrancados como ramo natural, são rejeitados por causa da sua incredulidade. Uhum. Nós, contra a natureza, fomos enxertados, como Paulo deixa claro no texto. Só que o capítulo termina com Paulo falando de um tratamento futuro de Deus com Israel. Então pensa, anos 70, 66 começa uma revolta judaica contra os romanos, no ano 70 o templo é destruído, a cidade é destruída, os judeus são espalhados por toda a terra. Sim. Como harmonizar profecias que tratam especificamente com Israel? Profecias específicas para a nação. Como harmonizar? Como essas profecias experimentarão cumprimento se Israel não existe? Israel está espalhado por toda a terra. Uhum. Daí, então, surgiu uma teologia chamada teologia da substituição, que tentava harmonizar, colocando a igreja no lugar de Israel, para tentar dar sentido e cumprimento às profecias. Então,
esse capítulo 11 de Romanos. Paulo termina o capítulo, caminha para encerrar o capítulo dizendo, verso 25, veio o endurecimento em parte de Israel até que haja entrada à plenitude dos gentios. E assim, Paulo diz, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as suas impiedades, esta é a aliança que eu farei com eles quando tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Paulo está dizendo? A infidelidade daquela geração na primeira vinda de Jesus não anulou o que Deus prometeu aos patriarcas. Sim. E por causa do amor aos patriarcas, haverá um cumprimento literal, de profecias literais específicas para com Israel, no que diz respeito à posse da terra, uma descendência numerosa, o rei reinando sobre eles. Então a igreja, ela não substitui Israel. Sim. Nós não somos o Israel de Deus. Você vai encontrar, eu anotei aqui, aproximadamente 77 referências a Israel ou a israelita na Bíblia, e nenhuma delas é usada como sinônimo de igreja. No Novo Testamento. No Novo Testamento. Isso. Bom Israel é uma coisa, igreja é outra completamente diferente. Então nós não somos o Israel de Deus. As profecias que Deus especificamente falou para Israel, Israel como nação vai experimentar, como Paulo diz, por amor aos patriarcas. Então Deus fez promessas, alianças com os patriarcas. Incondicionais, né? Incondicionais, ou seja, o cumprimento depende do caráter do Deus que fez a promessa, como Hebreus diz 6, Deus não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por ele mesmo, dizendo que abençoaria a Abraão. A igreja, ela não é Israel, ela não substitui Israel naquilo que Israel vai experimentar. Quem é Israel na Bíblia? 2 Samuel 7, 24 diz assim, tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. Olha que declaração do próprio Senhor. Muito bom. Quem é Israel? É o povo particular de Deus, o Senhor esse Deus que se tornou Deus de Israel. Volta um pouquinho na história, Deus chama Abraão, faz uma aliança, faz uma promessa. Ele tem um filho, desse filho, Isaac, o filho da promessa, Jacó, de Israel, Isaac e Jacó, as 12 tribos, os patriarcas. Você vai ter depois a escravidão e o êxodo, e você vai ver um tratamento com esse povo que Deus, como 2 Samuel diz, o povo particular do Senhor. Deus criou um povo para que se relacionasse, para que o plano redentor, né, aquilo que faria em Cristo na plenitude dos tempos, esse plano redentor pudesse ser desenrolado. Israel, é engraçado, e nós precisamos destacar, ao longo de 4.000 anos, pensa comigo, 4.000 anos, por 2 vezes, Israel ele foi expulso totalmente de sua terra, e ele voltou para sua terra. No exílio na Babilônia, e o Israel moderno hoje. O Israel moderno hoje é um milagre diante dos nossos olhos. Como você explicar o fato de um povo... Obviamente que se você estudar a história, você vai ver que nunca deixou de ter judeus habitando na terra. Mas Israel hoje, como nação, existir é um milagre diante dos nossos olhos. É uma evidência diante dos nossos olhos de que as profecias elas caminham para o seu cumprimento, e isso é indiscutível. Obviamente nós vamos falar bastante sobre isso. Uma nação que surge depois de ser totalmente espalhada, existir hoje no lugar, a língua preservada, a cultura, uma cultura preservada também por 2.000 anos de dispersão, né? Pensa por causa da tradição religiosa deles. Eu até desafio Maneco, Rafa, Larissa mesmo, mais ligado em história do que eu. Tenta pensar em um outro povo na história que... Não tem. Cadê os incas, os maias, né? Exatamente. Perdeu a terra, tende a deixar de existir. Exatamente. Então você tem... E aí entra falando propriamente, respondendo a sua pergunta do futuro de Israel. Nós não somos o Israel de Deus. O tratamento... Quem é Israel? Israel é o povo particular do Senhor. Propriedade exclusiva. Propriedade do Senhor.
nós não somos Israel. Israel tem profecias futuras e um tratamento futuro de Deus. A profecia aponta isso. Ao olhar para a história de Israel, você vai ver um padrão que se repete. Deus faz aliança, requer desse povo que guarde a aliança. Por diversos momentos, esse povo quebra a aliança, experimentando as consequências da quebra da aliança. E então, esse povo, se vendo angustiado por estar experimentando as consequências, por ter quebrado a aliança, clama ao Senhor, se volta em arrependimento para o Senhor intervém, porque fez alianças e promessas a esse povo. Um padrão que se repete. Vai olhar por toda a história do povo de Israel, você vai ter esse padrão que se repete e inúmeros exemplos poderiam ser dados. Uma aliança exige do povo a guarda da aliança, ele quebra a aliança, experimenta as consequências por quebrar a aliança e, estando angustiado, se volta para o Senhor. Isso aponta para o futuro de Israel. Sim. Qual é o futuro de Israel? Infelizmente, a Bíblia é muito clara quanto a isso, e talvez esse não seria nem o desejo do próprio Senhor, porque quando ele chega diante de Jerusalém, ele chora no alto do Monte das Oliveiras, ele olha para a cidade e diz: se conheceras por ti mesmo hoje o que te é devido à paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te apertarão por todos os lados, porque você não reconheceu a oportunidade da visitação. Lucas, no capítulo 21, no verso 24, diz que até que o tempo dos gentios se complete, em Jerusalém vai ser pisada por eles. Impérios que dominaram o Israel. Você olha lá atrás no Êxodo, Egito, assírios, babilônios, medo-persas, gregos, romanos, uma história talvez um pouco mais recente, otomanos, e a profecia aponta para um último império, que porque eles não reconheceram a oportunidade da visitação, o Evangelho de Mateus traz as seguintes palavras: Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram? Sim. A casa de vocês ficará deserta, vocês não vão me ver, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Olha o padrão se repetindo. Eles não guardaram a aliança, eles quebraram a aliança, e por causa da quebra da aliança haverá consequências. Que consequência é essa? Uma coalizão de 10 reis, onde vai surgir um rei que vai parecer inicialmente favorecê-los. Esse rei vai fazer uma aliança com muitos, envolvendo Israel por uma semana, 7 anos, mas na metade da semana, a profecia aponta profanação do templo, interrompe o culto judaico, vai liderar uma perseguição contra eles. A profecia mostra que, mais uma vez, eles estarão ou se verão encurralados. Zacarias 12, verso 10, diz que eles olharão para aquele a quem transpassaram e vão prantear sobre ele. Qual é o futuro de Israel? O último império gentio, como Jesus disse, até que o tempo dos gentios se complete em Jerusalém vai ser pisada por eles. O último império gentio que vai procurar dizimar Israel. Eles se verão angustiados, a própria profecia de Oséias: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará. Então, temos 2 dias correndo, 2000 anos, Israel como ramo natural arrancado por causa da sua incredulidade. Romanos 11, Paulo diz que se eles não permanecerem na incredulidade, 11, 23, Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha como a profecia é tão precisa e maravilhosa. Específica, né? Ela é específica, ela é literal mesmo. Se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aí a profecia de Zacarias diz o quê? Olharão para aquele a quem traspassaram. Oséias 5, 14, capítulo 6, versos 1 e 2, diz: vinde e tornemos para o Senhor. Arrependimento. Jesus, na sua segunda vinda, intervém a favor de Israel. Zacarias chega ao ponto de dizer que o Senhor vai destruir as nações que vierem contra Jerusalém. Sim. Zacarias 12, verso 9. O Senhor vai destruir as nações que vierem contra Jerusalém. E então Israel, aí eu volto naquele texto de Romanos, por amor aos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, será um tempo futuro para Israel e um tempo ainda futuro para Israel de restauração. A posse da terra, o descendente de Davi reinando sobre eles, a nova aliança, alianças que ainda não experimentam por sua rejeição ao Messias. Quando eu olho para esses textos, principalmente que trata
da resposta ou da não resposta que Israel ele não dá a Cristo, no sentido de não recebê-lo. A parábola do capítulo 23 é: por último, vou enviar o meu próprio filho, a meu filho respeitarão. Aí eles pegam o filho, vendo que era o filho, ora, vamos, matemos e apoderemos de sua herança, lança ele fora da vinha e o mata. A gente fica, ao olhar para essas escrituras, né, a gente pensa, poxa, esse povo merece mesmo. Só que Paulo em Romanos 11 diz assim, olha, se nós contra a natureza fomos enxertados, Paulo diz, não te glories contra os ramos. Porque, sabe, não é você que está sustentando, é a raiz que está sustentando você. Muito bom. Não te ensoberbece, mas teme. Exatamente. Né? Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Eu gosto de dizer, Rafa, Mané, Clarice, que é o tratamento de Deus com o seu povo, Israel. E a gente, desculpa a expressão, a gente não tem o direito de interferir, ou até mesmo alimentar algum sentimento antissemita. Isso. Não, nós não temos esse direito. É o povo de Deus, e eu volto aqui e menciono mais uma vez 2 Samuel 7, o texto é claro, 2 Samuel capítulo, eu mencionei 7,14, né? Israel é o quê? É o povo do Senhor. O Senhor se fez Deus para esse povo. Eu lembro de uma figura bem clara, que é a de José, né? José, vendido, traído, perseguido pelos irmãos, foi colocado à venda, foi para o Egito, sofreu o que sofreu. Em uma outra ocasião foi exaltado, casou, e a Bíblia aponta um reencontro dele com seus irmãos, né? A Bíblia apontou que José era casado, mas não diz que a mulher de José se meteu na vida de José entre os irmãos. O que tinha entre José e os irmãos era entre eles, dentro de casa era outra coisa. E a igreja da mesma forma, né? Tipo, né? De alguma forma, a gente está associado ao nosso José, que é Jesus, mas ele vai lidar com os irmãos dele na vinda. Perfeito, né? muito Perfeito. bom. Eu queria ressaltar algo, né? Como você começou, né, falando, missões e escatologia cruzam, eu digo cruza grandemente. Nós precisamos mesmo ter essa noção bíblica. Eu estou aqui com mais 2 professores de escatologia e a nossa material didático, a gente diz que cerca de 35%, 37% da Bíblia fala sobre isso. Então não tem como a gente correr na pregação do Evangelho ignorando um terço da Bíblia. E como é que missões e escatologia se cruzam? Né? Você falou coisas maravilhosas aí, e uma delas que eu acho interessante é que Jesus, naqueles dias, dizia que os judeus, os mestres, deviam interpretar os tempos. Então, nós estamos vivendo tempos que se afunilam para, né, uma grande colheita na igreja. Você falou da tribulação aí, sabemos que haverá uma outra grande colheita nesse período. Mas essas chaves para entender a Bíblia de uma forma coerente, cada grupo, igreja, judeu, gentil, né? Porque hoje a gente tem, pensando em missões, nós temos uma tarefa de alcançar, né, todos os povos, e isso não exclui os judeus, a igreja ainda tem que evangelizar os judeus. Paulo disse que pregava primeiro ao judeu, depois ao gentil, ao grego. Então nós temos uma tarefa, olhando, né, no viés mesmo de responsabilidade missionária. Então, nós precisamos ter essa noção. E eu fico pensando algo que a gente também ensina, que é essa clareza dos 3 grupos de povos, ao ler a Bíblia, ao interpretar a Bíblia, ao pensar na Bíblia, ao pensar em missões, ela é muito importante. Nós temos na nossa escola de missões, que vocês já viram, nós temos o desafio do judaísmo, o desafio do islamismo, que são coisas que, né, a gente vai tocar, e de outras religiões. Então, a tarefa de missões faz com que a gente olhe para todos os povos como necessitados da pregação do Evangelho. Agora, o missionário, ele precisa entender que nós estamos vivendo, né, ou correndo lembro aquelas pistas de Autorama que criança brincava, né? Imagina 3 carrinhos na pista, ou Fórmula 1, você vê 3 carros correndo. Existe um programa para judeu, um programa para gentil e um programa para a igreja. Então, os nossos últimos dias como igreja são diferentes dos últimos dias de Israel, que vai ter tribulação, vai ter guerra,
e guerras faz parte do nosso contexto hoje, né? Como é que a gente olha as guerras de hoje? Então, é por isso que a gente está aqui. A gente não pode ignorar e dar as costas. Eu não preciso saber disso, porque nós precisamos ter respostas, né, da nossa fé à luz da Bíblia. Nada tendencioso, mas o que a Bíblia diz e como um crente deve pensar. Eu penso que esse debate é maravilhoso, não só é bom para missionário, não é bom para todo crente, porque isso é muito esclarecedor. Porque a gente é bombardeado, né, por informações que está acontecendo agora. Aí você pensa, mas as promessas de Deus para Israel, Israel está certo, Israel está errado, isso e aquilo, e o que Deus falou, como é que eu penso? Né? São muitas questões interessantes, mas eu te instruiria, né? Eu preciso pensar isso? Precisa. E eu te instruiria você voltar para um material didático, ou até mesmo, sendo um alumni, você assistir uma aula de escatologia desses homens aí. Eu lembro de uma frase do pastor Derek que eu nunca esqueci. Ele disse, a eternidade santifica as nossas motivações. É muito forte. Quando a gente começa a pensar Salmo 90, como Moisés falou, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. De fato, se a gente foca só no que está sendo feito, a gente perde a verdadeira sabedoria de entender como nos mover nesses tempos que nós estamos vivendo. Muito bom. Isso era um ponto que eu ia falar mesmo. Quando a gente pensa em missões, né, eu particularmente, eu automaticamente associo a vida eterna, né, porque faz parte da minha compreensão a respeito da eternidade. Né? Por que eu vou alcançar as pessoas? Né? Existe uma comissão, existe uma ordenança para a igreja, tem uma razão de existir, é o quê? É apresentar Jesus e o que ele fazia. Ele veio trazer para a gente, né, a visão completa. E é a eternidade. Então, a eternidade nos move para a missão. E aí, se a gente pensa em eternidade, não tem como a gente não pensar na vinda, que é, de fato, o estabelecimento de tudo aquilo que Jesus havia falado, né, para a igreja, para os povos. Então, é a mensagem que a gente carrega, né, Cristo e eternidade. Então, tem essa ligação, né, com a escatologia. É muito íntimo. Se não for a eternidade, a gente vai ter pena dos mártires. Mas os mártires, a gente não deve ter, eles foram promovidos, né? São campeões, São né? campeões, é verdade. No próprio o último patamar. Não, no próprio capítulo 15 de Coríntios, capítulo da ressurreição, Paulo termina como o capítulo? Verdade. Portanto, meus amados irmãos, esse portanto aqui é uma vez que Jesus ressuscitou, a ressurreição dele, ele é as primícias da ressurreição. O que significa isso? A ressurreição dele é a garantia da ressurreição do povo de Deus. Os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, de glória e imortais. Os vivos nem a morte experimentaremos, transformados, esse corpo corruptível revestido de incorruptibilidade, imortalidade. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Ele termina, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não vão. Olha a relação que ele faz entre serviço e eternidade. Fantástico. Ele termina o capítulo da ressurreição falando de serviço. Meu Deus. Por quê? Porque o que se leva daqui? Jesus falou, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A gente não leva nada. Eclesiastes diz que do jeito que sair do ventre eu vou voltar. Não se leva nada daqui, não são as coisas materiais. Apocalipse diz o quê? Que o que se leva daqui são as nossas obras. E a Bíblia é muito clara no que diz respeito ao galardão como resultado da pregação. Aos coríntios que não queriam se associar financeiramente com o apóstolo Paulo, Paulo diz, eu não vou usar desse direito, para não me fazer valer do direito que ele me dá. Sim. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Ele está falando de galardão como resultado da pregação do evangelho. Sim. Nas palavras de despedida do apóstolo Paulo para os crentes de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, na ilha de Mileto, ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso e ele vai fazer um discurso de despedida, porque vai a Jerusalém e ele sabia que o que aguardava eram cadeias e tribulações. Ele começa dizendo, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, ensinar publicamente, também de casa em casa, e diz, agora eu vou a Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão que me assegura, o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Ele diz, em nada tem a vida preciosa para mim mesmo.
contanto que complete a minha carreira. O que leva um homem a se mover por esses valores? Que consciência da eternidade, né? Consciência de eternidade. Uau. Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Ele diz, o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Se adianta um pouquinho, chega em Jerusalém, o pessoal até orientou Paulo, fez um conselho, deu um conselho para ele, Paulo, faz voto, para a turma ver que você não está contra Moisés. Paulo seguiu o conselho, se você lê o texto cuidadosamente, ele fez voto, não adiantou nada. Eles colocaram as mãos em Paulo, depois de discursar em língua hebraica, eles colocaram as mãos em Paulo, começaram a espancar Paulo. A guarda romana tem que intervir, porque senão eles tirariam a vida de Paulo de tanto bater nele. A Bíblia diz que na prisão, Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz, coragem. Olha isso. Jesus aparece para Paulo e diz, coragem. Porque do modo como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, importa que você o faça em Roma. Jesus diz para Paulo, eu preciso que você seja corajoso. Eu preciso do seu testemunho em Roma. Parece Deus com Josué, né? Ser forte e corajoso, Paulo. Ele não chegou em Roma como o pregador Paulo, o apóstolo dos gentios. Prisioneiro. Ele chegou em Roma preso. Vamos considerar 2 anos por baixo. Colocar por baixo 2 anos preso em Cesareia Marítima, porque Festo vai suceder Félix no governo e para ter o apoio dos judeus, mantém Paulo encarcerado por 2 anos. Ele vai discursar diante do rei Agripa, o rei Agripa diz, não tem nada desse homem passível de morte, de acusação, ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Agora, por que ele apela para César? Jesus apareceu para ele, na prisão, em Jerusalém, e disse, eu preciso do seu testemunho em Roma. Ele vai escrever lá na frente, Sim. as cartas da prisão, uma delas é aos Filipenses. Irmãos, no 22, eu quero certificar-vos que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Estou falando de um camarada que ficou, como eu disse, por baixo aí, depois de espancado em Jerusalém, 2 anos preso em Cesareia, chega em Roma, tudo bem, é permitido morar, prisão domiciliar por conta própria, os seus o serviam, mas era uma prisão. Aí ele escreve para os Filipenses, diz, as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu vejo no exemplo do apóstolo Paulo que é possível, e para os nossos missionários, é possível você chegar num lugar de consciência tão grande do plano de Deus, de eternidade, de recompensa futura, que você vai estimar pouco as coisas dessa vida. Eu não estou falando de necessidade, não estou falando de escassez, não estou falando de nada disso. Estou falando que o que move uma pessoa. Ser instrumento, né? Paulo, lá no capítulo 15, ele faz uma citação bem rápida, só para a gente não perder o foco também, mas ele disse, olha, se como homem, né, lutei em Éfeso contra feras, qual vai ser o meu proveito se os mortos não ressuscitam? Aí ele diz, versículo 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes ou as más conversações, e no versículo 34 ele diz, voltem à sobriedade. Eu gosto de pensar nisso, 1 João capítulo 2, quando ele vai dizer que tudo que tem no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Se como crente a gente vai alimentando esse tipo de pensamento, parece que a gente está sendo sóbrio, né? Construindo a nossa vida, traçando nossos planos, vivendo de uma forma confortável, mas Paulo diz que é exatamente o contrário. Sobriedade é estar vivendo esse plano de Deus, ainda que em algum momento, né, lutar contra feras, parece que não trouxe um benefício imediato para Paulo, mas Paulo sabia onde é que estava a recompensa dele, né, onde é que os olhos dele estavam voltados, e a gente precisa fazer esse exercício mesmo, né? Tá livre da doutrina do mundo, que leva ao imediatismo e a esse senso de consumismo desenfreado, e começar a estar alimentado da sobriedade divina, que é pensar eternidade e recompensa. Né? Eita, gente, bom demais. E é bem interessante, né? A gente pensar a respeito dessas coisas para construir mesmo até os nossos valores, né? O nosso juízo de valor, como a gente vai pensar a respeito dessas coisas. E aí, até aproveitando, né, o gancho da conversa, é uma pergunta que eu queria fazer para Maneco. Essa ideia, né? A gente mencionou aqui a respeito do Israel, Israel é de Deus, né? A gente não se envolve nesse relacionamento.
E pensando sobre isso, então, a gente deve ser pró-Israel. Esse é o papel da igreja, esse é o lugar da igreja. É o lugar de ser pró-Israel. Você mencionou também, né? Esse sentimento antissemita, né? Algo Uhum. que não pode, né? Nem não precisa, não Uhum. pode nascer. Né? E então, ao passo que não somos antissemitas, nós somos pró-Israel em todas as situações. Então, essa seria a primeira pergunta. Então, isso é bem interessante porque nós vamos ver, no contexto do corpo de Cristo, existe algumas tendências, né? A Bíblia fala sobre a verdade e uma heresia ou uma falta de conhecimento pode me levar a um extremo ao outro. Um deles seria o antissemitismo, às vezes a própria Escritura, né? O diabo distorceu as Escrituras para Eva, e às vezes a gente lê lá em João, no capítulo 1, veio para o que era o seu, os seus não receberam. Aí a gente fica com uma raiva, né, dos judeus, mas não receberam Jesus, tal, como você bem citou agora há pouco, e a gente pode ter uma tendência, esse povo rejeitou, então eles não prestam mais. Só quando a gente vai ver Paulo, como foi bem citado em Romanos 9, 10 e 11, ele reequilibra isso e ele se coloca como intercessor dos judeus. Até mesmo quando ele, nas suas viagens, primeiro ele pregava para os judeus, por ser um judeu e por ter um entendimento da parte de Deus de ainda alcançar os judeus, sabendo que todos não, apenas alguns vão se converter, porque essa conversão está apontada para o final dos tempos. Mas como é que nós nos comportamos como igreja, né? Olhando a questão de Israel, e eu chamaria ver com as lentes das Escrituras, como o Tiago Freitas já bem fundamentou, a gente vai ver toda a construção bíblica, os patriarcas, uma história de 4.000 anos, uma dispersão há quase 2.000 anos atrás, um retorno em 48. Então, nós estamos vendo cumprimento de profecias milenares, né? Diante dos nossos olhos, né? As guerras apontadas, sabemos que essas guerras atuais nem são ainda aquelas guerras que fala do último cerco, do último momento, mas tudo é uma construção, um cenário, né, que vai apontando. Olhamos para também o crescimento do Evangelho, né, o Evangelho entrando em tantos lugares, mas, por exemplo, problemas de doutrinas, né, a sã doutrina, pessoas se corrompendo com enganos de demônios. Então, a gente vê uma construção de um cenário, olhando a história dos dias atuais, também com as lentes da palavra de Deus. Agora, se eu tiro as lentes da palavra de Deus e eu for ver Israel pelos jornais, eu posso ir para outro extremo, né, que é desprezar, dizer que eles não merecem, dizer que Deus não vai intervir. E a gente sabe pelas profecias que haverá uma intervenção da parte de Deus. Nós podemos ver na 48, 67, né, a história de Israel sendo reconstruída. E você vai estudar escatologia, por exemplo, o Vale dos Ossos Secos, às vezes a gente usa, podemos aplicar alguma coisa para nós, mas essa profecia é uma profecia muito específica para judeu. E aqueles ossos está falando mesmo da casa de Israel. Então, a última etapa, quando o corpo é todo reconstruído, vem carne, pele, olhos, tendões, né, vem todas as partes do corpo, é quando sopra o Espírito. Quando isso vai se dar? É mesmo o que Tiago já falou, quando houver uma conversão nacional, quando eles clamarem e disserem, né, o traspassado, e vai ter aquele ponto familiar de José e seus irmãos, que a esposa de José não se intromete. Mas nós, como igreja, devemos saber nossos últimos dias. Mas devemos também saber sobre os últimos dias de gentios e de Israel. Por quê? Nós precisamos entender de uma forma coerente, né? Não tem como eu desvencilhar os fatos desses últimos dias, o cumprimento de profecias que estão aí diante dos nossos olhos, que estão prestes a acontecer. É possível que sejamos a última geração aqui na Terra, porque a aceleração de coisas que está acontecendo, né, mostra não só os sinais de Israel, como muitos outros sinais. E você que é missionário precisa ter essa noção,
né? A gente vai pregar o evangelho, as boas novas, a salvação, mas eu gosto daquilo que diz lá no livro de Atos, né? Acho capítulo 4 ou 5, que eles pregavam em Cristo a ressurreição. Eu sei que a gente prega as bênçãos, mas não era uma pregação que tinha uma contundência e falava da eternidade. Um dia você vai morrer. E quando houver a ressurreição, de que lado você vai estar? Na ressurreição dos justos ou na ressurreição para a perdição? Então, é maravilhoso quando a gente entende Israel à luz da Bíblia. Lógico, eles não estão andando em obediência nos dias atuais, eles estão desligados, eles estão debaixo de uma cegueira espiritual, assim como os povos que não conhecem a Deus. Eles são, sim, filhos da aliança, mas eles não estão andando na comunhão. A igreja é que vive essa vida agora de comunhão, que tem intimidade com Deus sacerdotal. Então, nós precisamos ver com o olhar bíblico, precisamos olhar a história também com a percepção das profecias, e com aquela habilidade de interpretar os tempos. Muitas vezes, eu não sei como vocês administram isso na sala de aula, aí o pessoal vem perguntar, o anticristo é quem? É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, e tralalá. E esses fatos que estão acontecendo, gente, vai ter profecia que a gente só vai entender Sim. quando olhar para trás e dizer, não é que isso aqui que aconteceu era aquilo que estava escrito. Então, eu digo na sala de aula, nós precisamos entender os textos de escatologia e interpretar no contexto dos dias atuais é uma coisa que vamos buscando uma coerência, a gente não pode ser taxativo, e precisamos de uma prudência, né? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. Eu lembro de uma experiência, eu estava em Jerusalém, e você tem o Muro Ocidental, Muro das Lamentações, é popularmente conhecido Sim. dessa forma. Tem o lado das mulheres, o lado dos homens. Tem uma passarela que te leva para dentro, para a parte interna, que é a esplanada. Eu me respeito a cultura, coloquei o quepá. Tinha um soldado israelense, ele estava amarrando os tefilins, as cordinhas, né? No braço e na testa para entrar, para fazer suas orações. Aí um amigo perguntou um amigo meu estava observando, aí o guarda israelense perguntou para ele em inglês, você é judeu? Aí ele disse, não, eu sou de Jesus. Aí ele fez assim para o meu amigo, ó. Sim. Um total desprezo, né? Porque, entrando no que Maneco está dizendo, né? Na questão de hoje, eles não crerem em Jesus, não terem recebido o Senhor. E é muito evidente quando você vai lá e vê isso, né? Uma história que caminha a passos largos para o cumprimento das profecias. Por exemplo, a profecia aponta especificamente para um templo judeu reconstruído. Como isso vai acontecer? Pergunta para um judeu como isso vai acontecer. Não sei, isso é tarefa para o Messias quando se manifestar. Porque hoje o Domo da Rocha, a esplanada que seria onde deveria estar o templo, é controlada pela Jordânia. Você tem um instituto em Israel chamado Instituto do Templo. Não sei se vocês viram mais recentemente, Israel foi até os Estados Unidos, o governo israelense foi aos Estados Unidos, no Texas, e trouxe novilhas vermelhas. Sim. E tinha que ser novilhas, assim, eles são muito minuciosos quanto padrão, a isso. Né? Tinha que ser sem defeito algum. Não podia nem ter aquela marca que se faz no gado, aquela marcação que se faz na orelha do gado, nem isso podia ter. E no caso dessas novilhas, o pessoal lá explicando, né, os judeus explicando, eles falaram que, na verdade, o americano que forneceu para o governo israelense as novilhas, ele disse que na época estava terminando a pandemia e o rapaz que trabalhava fazendo essas marcações no gado não foi. E acabou não sendo feitas essas marcações no gado. E aí Israel descobriu que tinha nos Estados Unidos essa novilha, foi atrás dessa novilha e trouxeram essa novilha. Essa novilha, ela é uma novilha que, quando sacrificada, eles falam que ao longo de toda a história somente 9 foram sacrificadas. 9 ou 10, se eu não me engano. E ela é uma novilha muito específica, porque ela é uma novilha que, ao ser sacrificada, purifica os utensílios.
Então, eles têm todos os utensílios, tem a planta baixa para a reconstrução do templo, tem todos os utensílios e tem agora 5 dessas novilhas. Dessas 5, tem uma que é a mais perfeita, é considerada a mais perfeita de todas, que será o sacrifício para a purificação dos utensílios do templo e do templo quando for reconstruído. Olha a importância, né, de entender esses eventos. Como o Maneco diz, a gente não fica procurando no noticiário, né? Isso aqui agora se cumpriu, isso aqui agora se cumpriu. Mas à medida que vai acontecendo, você percebe, não está... Está chegando. Está chegando, está apontado aqui na Escritura. Né? Então, é impressionante. E nós deveríamos mesmo nos sentirmos privilegiados. Fazer parte de um momento tão decisivo da história, onde o desfecho de todas as coisas ele está na iminência de se cumprir. Para nós, igreja, encontro com o Senhor nos ares, em corpos incorruptíveis, imortais, tribunal de Cristo, recompensa, galardão pelas nossas obras, serviço, dedicação, cumprimento ao chamado e etc. Mas para Israel, esse período, Israel e nações, esse período onde a profecia chama de hora da angústia de Jacó, Jeremias 37, Daniel 12, 2, um tempo de angústia o qual nunca houve, mas que nesse tempo será salvo o teu povo. Jesus chamou de um período de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação, não haverá um período igual. As nações, elas se posicionando ou não a favor do evangelho do reino que vai ser pregado durante esse período tribulacional, até que na segunda vinda, quando Jesus volta com a esposa, agora vestida de um linho finíssimo, branco e puro, mais uma vez, Israel e o tratamento de Deus com Israel. Reúne Israel para ser julgado, as nações serão reunidas para serem julgados, para que então se povoe o milênio. Milênio para a igreja, tronos, autoridade sobre nações, esposa do Cordeiro, Israel, cumprimento das alianças. No texto que Maneco mencionou, de Ezequiel 37, sim, ele continua no versículo 23 dizendo, 22, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei sobre todos eles. Não é uma realidade atual. Está caminhando para o futuro. Quando esse Israel ganha, então, vida, né? Esses corpos, esse exército ganha vida. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Uau! Maravilhoso. Fantástico. E já caminhando mesmo, né, nessa trilha de profecias, Rafael, o senhor entende sobre como o senhor entende, na verdade, o cumprimento das profecias. Né, a gente, como, né, o Tiago Maneco estava falando, a gente às vezes vai para o noticiário apontando mesmo. E a gente está, né, hoje a nossa situação no mundo é o conflito, né, real mesmo de Israel no Oriente Médio, sempre foi estremecido. Né? Não é guerras no Oriente Médio, não é uma novidade, não é para esse tempo, mas como está acontecendo, né, está grave, né? Se agravou e a gente tem acompanhado, né, esse agravamento acontecendo. Né? A gente vê os ataques, né, contra Israel, os países se levantando, a gente consegue ver isso acontecer. E aí, inevitavelmente, né, quem gosta de escatologia já correu, né, para ver. Estamos vivendo, então, as profecias. Né? Em que momento nós estamos, né, da realidade da igreja? Então, o senhor consegue perceber isso como? Sim, excelente. A gente tem sinais muito evidentes de que, em primeiro lugar, a gente está vivendo, de fato, os últimos tempos. Isso é quase óbvio, mas a gente precisa mostrar algumas vezes o que é óbvio nas Escrituras, né? A gente não precisa pensar muito. De fato, a tendência é ir correr para Mateus 24 e pessoas começarem a questionar o que está acontecendo, em que tempo a gente está, se está no princípio das dores, onde é que está, né? Eu creio que a maioria de nós já tem uma noção, nós somos pré-tribulacionistas. Você é pré-tribulacionista, missionário. Se você não for, rapaz, eu vou orar por você. Mas, de fato, a gente sabe que Jesus está vindo, e antes das contrações, né, que a gente chama de o princípio das dores,
a mulher já tem que estar grávida, né? De fato, existe um reino já a ser posto em evidência, antes mesmo que as contrações elas venham, né? Quem já teve filho sabe, a mulher passa 9 meses grávida até chegar ao princípio das dores, né? Ou essa contração inicial. Mas tudo está sendo posicionado para que a gente entenda que, de fato, a gente está chegando num fim. João vai falar que nós estamos na última hora, né? E tem alguns textos que eu gosto de lembrar. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, né? E pensando no Filho, o Filho ele vem com essa mensagem de que, de fato, a gente está nos últimos dias. Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso para a gente faz muito sentido com os últimos dias, porque em Atos, no capítulo 2, quando a gente tem Pedro se levantando diante da multidão e trazendo aquela mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo, ele vai dizer: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Em primeiro lugar, para que a gente observe que nós estamos nos últimos dias, a gente não precisa olhar somente para o mundo. Principalmente, nós que nascemos de novo, a gente precisa entender que o primeiro sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias é a manifestação e o derramamento do Espírito Santo. O fato do Espírito estar derramado sobre toda a carne aponta para um fechamento, né? O pastor Derek tem um livro, inclusive já que você citou esse ataque a Israel, tem um livro do pastor Derek chamado A Iminente Invasão de Israel, é um livro em inglês, e de fato são profecias que a gente não vai conseguir, talvez, explicar como foi dito aqui ao pé da letra antes do cumprimento de todas as coisas, mas de fato é óbvio de que a gente chegou no período do cumprimento dessas verdades. Israel vai continuar sendo atacada, é uma verdade que a gente não vai conseguir alterar, né? A gente entende que vai haver uma paralisação nesse ataque numa entrada do anticristo. Mas o meu ponto aqui é de que, ao invés da gente estar buscando o anticristo, a gente precisa estar de olho no Cristo, né? Antes da gente olhar para a escatologia do jornal, que inevitavelmente você consegue observar, você consegue ver os traços, para onde as coisas estão caminhando. Rapaz, olha para a palavra. Eu estou nos últimos dias, por quê? Porque eu estou vivendo o período do derramamento do Espírito. Os dons espirituais vão estar em manifestação. Ele diz lá no versículo 18: os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Na grande maioria dos textos, o dia do Senhor aponta para o período que a gente conhece como tribulação mesmo. Então, é importante a gente ver que a Terra está se preparando para que tudo isso aconteça. No entanto, a gente não teme, porque para nós a escatologia, o fim dos tempos, representa nada mais, nada menos do que a nossa união com o Senhor. Eu gosto de dizer que, se a gente não tiver muito tempo, ou se você não entender bem escatologia, lê 1 Tessalonicenses 4 e lê: no final de tudo eu vou ficar com o Senhor e vou ficar com Ele para sempre. Né? E um outro fator que é importante para a gente pontuar, né, o fato de nós estarmos nos últimos dias. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele vai dizer: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Existe uma expectativa de que o dia está chegando, e não é algo que acontece só por causa das matérias de jornal, mas é uma impressão no coração daquele que nasceu de novo, uma percepção. Do mesmo jeito que a bússola aponta para o norte, o nosso coração está se movendo em direção à vinda do Senhor, e nós precisamos não apenas estimular, não apenas consolar, mas nós precisamos admoestar, né? Eu lembro daquele texto que o Maneco gosta de citar, de Judas,
quando ele vai dizer que a gente precisa arrebatar pessoas do fogo. E essa é a sensação de estar vivendo nos últimos dias. Não dá tempo para conversar, não dá tempo para voltar e resgatar suas coisas e levar com você. É aquela mesma percepção, talvez, de urgência, né? Que os anjos chegaram para falar com Ló, dizer, Ló, acabou o tempo, cara, tá na hora de você sair. Não dá tempo mais da mulher ficar pensando o que ficou para trás. A gente precisa arrebatar pessoas do fogo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, já para finalizar aqui, ele diz que relativo aos tempos e às estações, 1 Tessalonicenses 5:1, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Não para nós. Mas ele diz no versículo 3, porque quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ele não diz nos sobrevirá, porque graças a Deus a gente não vai estar aqui, mas lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. Mas graças a Deus, no que tange a nós vamos estar bem situados nos tempos e nas estações, pelo que está escrito, sabendo que estamos vivendo os últimos dias, de fato. Se a gente pensa nos 7.000 anos de história da humanidade escrita, né? A gente tem o pastor Derek falando tão bem sobre essa coisa da cronologia bíblica. Sim, muito bom. A gente tem 2.000 anos de Adão até Abraão, 2.000 anos de Abraão até Jesus, 2.000 anos de igreja e, finalmente, mais 1.000 anos de um milênio, que a gente pode falar a respeito em um outro momento, mas o fato é que a gente está no fechamento desses 2.000 anos, né? Perfeito. No calendário judaico já está chegando no ano 6.000, né? Eles estão 5.700 e pouco, mas a gente tem uma expectativa de que já, irmãos, a gente vai ouvir a trombeta tocando. Uau, então, aleluia. Não procure o procure o Cristo mesmo, viu? Mantenha os olhos nele, porque ele está já chegando. Eita, bom demais. Eu penso que essa compreensão das Escrituras ela é muito importante e de ter um olhar mesmo do que é falado para os últimos dias. O que se cumpriu, a primeira vinda de Cristo, mas tem coisas relacionadas que apontam para a sua glória. Há um texto em 1 Pedro que diz que os profetas que receberam as revelações, diz que eles indagavam que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que neles estava indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Eles recebiam, escreviam e ficavam curiosos, né? Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Graças a Deus que a gente já está com a palavra escrita aqui. Agora, como você também colocou aqui sobre vivendo as profecias dos últimos dias, né? Se prepara. Eu olho para os jornais, tanta guerra como nunca houve, né? Só que Israel, desde 78, 79, que eu tenho noção de gente, a gente vê Israel todo dia no jornal. É uma coisa sem fim. Né? Todo dia Israel está lá no jornal. Que nação tão pequena e que abala o mundo, né? A Bíblia tem uma palavra profética que diz que Jerusalém é como um cálice de tontear. O que tem naquela cidade? Tem que ter algo muito glorioso e que Deus tem mesmo algo para restaurar para aquela cidade, para aquele povo. Agora, quando a gente vê as guerras acontecendo, nomes de países sendo citados, né, específicos, você falou aí do livro do Derek Walker, A Iminente Invasão de Israel, né, Ezequiel 36, 37, 38, 39, eu cheguei a ler parte desse livro, então nomes são citados, como o Salmo 83, que eu sei que você quer falar algumas coisas aí, que são bem curiosos, né? E só para a gente começar a colocar o pé nesse terreno, eu fico pensando, né? Quando a gente olha do ponto de vista político hoje, a gente vê coisas muito definidas e é feio o que está acontecendo. Quando olhamos para pessoas, tanto judeus como cada pessoa desses outros países, a gente vê gente que tem uma eternidade, que pode estar com Deus ou sem Deus. Então, ver a questão de pessoas sendo alcançadas, independente da sua raça, tribo, língua e nação, até porque a Bíblia diz que, em Apocalipse, vai ter gente de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Então, a gente vai ter muita surpresa. Mas eu fico pensando e me recordo aqui um casal que eu conheço, que é daqui de Campina Grande, moram em Israel há 30 anos, e eles falando de um encontro que era numa parte neutra,
onde tinham povos que são politicamente inimigos de Israel, e Israel inimigos dele, mas nesse lugar tinha pessoas nascidas de novo, tanto de um lado como do outro, e celebrando a paz em Cristo. Olha que coisa tremenda, e eu penso que esse é um dos alvos da gente pensar tanta gente sendo ceifada na morte, talvez aí sem experimentar a salvação em Cristo Jesus. Esse olhar além do político, do cultural e dos dias atuais é o que nós devemos nos mover em compaixão e como um alvo da tarefa e da obra missionária, né, de alcançar essas pessoas. Por exemplo, a colônia do Brasil de libaneses é maior do que os libaneses lá, gente. Então, imagina pessoas nascidas de novo aqui, influenciando libaneses lá e assim por diante. Então, separar em alguns momentos o que é político e entender que vidas estão perecendo, né? Como eu ter compaixão disso, né? Imagina Jesus do céu, ele é judeu, mas ele olha com amor e compaixão, ele olha para as pessoas de cada raça, tribo, língua, nação, que estava vedado pela religião. Paulo foi a religião judaica e Jesus aparece para ele. Mas tem outros espíritos de religiosidade. E ele está olhando com compaixão, querendo que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, olha que tarefa repousa para nós, igreja. E sim, nós temos que olhar com os óculos da Bíblia para Israel, mas também para cada povo, mesmo que sejam densas vendas. Deus quer salvar esse povo, Deus quer resgatar. E sabe, às vezes uma intercessão. Há muitos testemunhos de que muitos desses povos tiveram visões, depois chegou uma escritura, ou alguém comunicou, ou um contato, e quando elas ouvem o evangelho, elas disseram, eu já tive uma percepção, eu tive uma visão disso, e as coisas se completam. Eu creio numa grande colheita mesmo em tempos de guerra, de confusão por fora e político, ainda muita gente vai ser salva. Maneco, tem Gênesis 1, para mim, é um texto maravilhoso para evangelismo. Sim. Gênesis capítulo 1, especialmente no versículo 2 e 3, quando a Bíblia diz que Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus já estava pairando sobre as águas, até que Deus disse, haja luz e houve luz. Aí Paulo vai citar isso lá em 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6, e ele diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Aí ele diz, porque Deus que disse das trevas resplandeça luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. Então, Paulo se via em trevas, e isso para mim é um grande estímulo para o evangelismo, especialmente se você pensa, né, nos muçulmanos, ou até mesmo nos judeus, porque existe, irmãos, um despertamento que vai vir para Israel durante a tribulação. Tribulação, dentro desse contexto, ela vai representar o avivamento para alguns judeus. Muitos deles vão crer no evangelho, vão sair daquela condição de errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Mas hoje, irmãos, a gente tem a mensagem de Cristo, que pode resplandecer do meio de densas trevas. Então imagina você ser confrontado por um muçulmano, ser confrontado, talvez como o irmão foi, né, levou aquela zombaria do soldado judeu, mas se Cristo resplandecer no coração dele, não tem treva que possa resistir, né? E a gente está aqui para cumprir essa missão. Eu vejo aquele cumprimento da parábola, quando Jesus vai dizer, olha para a figueira e olha para todas as outras árvores, né? E lembrem de uma coisa, quando vocês virem elas florescerem, está perto o verão, não vai passar essa geração sem que tudo isso que eu disse aconteça. Então, a gente não tem tempo para fazer muita programação para as próximas gerações. A gente está vendo Israel florescendo, a gente está vendo as nações florescendo, a gente está vendo, como o Maneco citou, esse texto está tão forte no coração do Salmo 83, quando as nações em volta de Israel, elas dizem, nós vamos riscar Israel do mapa. Isso para a gente é um sinal de que realmente o cumprimento está bem próximo, e a gente não pode estar, complementando o que Jesus disse da parábola da figueira, cuidado sobre vocês mesmos, para que o coração de vocês não esteja sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. Cuidado para que vocês mesmos não percam a sensibilidade, em outras palavras, porque esse tempo está muito perto e a gente tem que cumprir a nossa parte, né?
ouvindo o Maneco falar, e eu lembro do que Paulo diz aos Romanos, né? Nós estamos endividados. E quando eu digo que estamos endividados, eu não me refiro à dívida do pecado. Colossenses, ele diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Eu me refiro a uma dívida que surgiu a partir do momento em que essa foi paga. Ele diz aos romanos, somos devedores. Ele diz, eu sou devedor. Tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, quanto a ignorantes, porque no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho Meu Deus. também a vós outros em Roma. Então, não só, e quando eu digo estarmos endividados, não é fazê-lo, a pregação do evangelho, o alcançar os povos a partir desse senso de obrigação, porque também é um privilégio que nos foi dado. Quando ele fala do ministério da reconciliação, quando ele diz que foi dado a nós o ministério da reconciliação, você vai olhar ali a palavra grega, é como se fosse um presente dado a nós, esse privilégio de sermos os ministros da reconciliação, de sermos um instrumento pelo qual Deus está exortando e dizendo reconcilie com Deus. Mas muito crente precisa se conscientizar dessa dívida que tem para com o mundo não salvo, para aqueles que não receberam o evangelho, de ter essa capacidade de olhar com compaixão. Então, voltando àquilo que o Maneco falou anteriormente, a posição que a igreja deve assumir hoje. Eu não devo assumir uma posição tão pró-Israel que me leve a olhar com olhos de desprezo. Palestinos que não tem nada a ver com o terrorismo, povo, né? com o Hamas, com a guerra, e que estão padecendo como resultado, escolhas daquele grupo específico, né? Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma postura que me leve a ignorar aquele sentimento do apóstolo Paulo, né? Aos Romanos, escrevendo aos Romanos no capítulo, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor aos meus compatriotas segundo a carne, né? Então, assim, eu confesso que foi muito inspirado ouvindo o Maneco falar sobre isso, né? E poder relembrar isso. Eu sou devedor. O que depender de mim, eu preciso estar pronto a anunciar o evangelho. Muito bom. Eita, gente. E a gente está chegando ao final, na verdade, com muita dor no meu coração. Mas como foi enriquecedor, né? Ouvir cada um de vocês e a gente trazer esse tema mesmo à tona. Eu penso que são verdades que a gente precisa constantemente ouvir. Sim. Não é um momento só e aí seguir a vida, mas a gente precisa, em todo o tempo, estar relembrando, trazendo novamente a memória para que a gente possa estarmos, né, sendo movidos pelo Espírito de Deus para cumprir, né, o que a igreja precisa cumprir nesse último tempo, né, e terminarmos lá quando chegar na nossa vez, né, no tribunal, o nosso momento de estarmos diante do Senhor, as nossas obras serem provadas, né, a fogo e ser ouro. Né, essa é a expectativa de Deus ao nosso respeito, né, que passe por tudo e a gente consiga, né, completar a nossa carreira mesmo. Muito obrigada, né, por esse tempo de vocês aqui. Obrigada por terem... Né, é a primeira parte, né, a gente não encerrou, mas... Né, nesse primeiro momento, eu queria mesmo agradecer, né, pelo coração de vocês, por estar acrescentando tanto para a gente, né, para o nosso contexto, para a nossa visão missionária, trazer tanto esclarecimento em momentos que a gente precisa mesmo estar sendo relembrados a respeito daquilo que nos dá esperança, que é nosso encontro com o Senhor. Amém. Acho que o que se deixa de lição desse tempo e das pessoas que depois terão acesso a esse vídeo, a esse material, sair daqui com o coração incendiado para a pregação do evangelho. Quem, obviamente, os nossos missionários no campo que têm feito isso, têm empenhado a sua vida, não têm tido a vida preciosa para eles mesmos, intensificar ainda mais isso, saber que o que está sendo feito é a coisa certa e que um dia estar diante de Cristo resultará em recompensas, em galardões. Então, eu mesmo saio daqui com essa... olhar, entender que o desfecho, o cumprimento de todas as coisas, os últimos dias que nós estamos nele, tudo isso caminha a passos largos para o seu cumprimento, traz para nós essa urgência, essa é a palavra, essa urgência, fazer a vontade de Deus, a pregação do evangelho e de alcançar os povos. Prazer, uma alegria participar de um momento como esse, aprender aqui aos pés
Gamalieco e de Tiago, que bênção. Obrigado pelo convite. E eu sei que esse fogo mesmo, como Larissa falou, né, esse valor, ele precisa continuar no nosso coração. A gente não está fazendo só por agora. O fruto e o galardão, eles não estão só aqui, muito pelo contrário. A gente está fazendo um trabalho valioso para a eternidade da vida das pessoas e para a nossa própria, né? Então, muito obrigado. Então, bom demais. Eu não sei quanto a você, mas cada vez mais essa consciência que repousa sobre os nossos ombros, né? De orarmos, nos posicionarmos e de instruirmos a forma certa que devemos pensar com respeito aos últimos dias, à luz das Escrituras. Isso é segurança. Então, guarda cada instrução, cada palavra e fica mais motivado ainda para servir a Deus. Obrigada, gente, por esse tempo. Compartilha, né, esses ensinos tão preciosos, né, com todos, que vocês lembrem, que venha à sua memória com o povo na igreja. E eu creio que fomos ricamente abençoados. Até o próximo Fala Missionário.